Vocês sabem o que é o LaTeX, vocês sabem como instalá-lo e configurar um ambiente propício para o desenvolvimento desses documentos, vamos entender os conceitos básicos dessa ferramenta de preparação de documentos. Então vamos começar pelo primeiro comando que todo arquivo LaTeX ele tem, que é o Document Class. Então, como eu disse, Document Class é o primeiro comando de um documento LaTeX e é ele que define grande parte das informações de formato e estilo. Então é nesse comando que vocês vão definir o tipo de documento, se é um livro, um artigo, uma apresentação, o tamanho da página, por exemplo, se é uma folha A4, B5, tamanho carta, o tamanho da fonte padrão, o número de colunas no documento, por exemplo, se é um documento com 2 colunas ou uma só, a orientação da página, se é no formato retrato ou paisagem, e o formato de impressão, se vocês querem imprimir o documento em folha única ou vai ser impresso em folha dupla. No caso, o tipo do documento, ele é definido depois do comando entre chaves, enquanto as outras informações elas são definidas entre colchetes separadas por vírgula. Então eu tenho aqui o exemplo do tipo de documento. Existem 6 tipos de documentos principais. Então, o mais utilizado é esse aqui, que é o article. Então, quando eu faço essa definição no início de um documento LaTeX, eu estou definindo um documento curto ou um artigo científico. É o tipo mais utilizado. Tem o report também, que é para documentos longos, dissertações e relatórios técnicos. Tem o book, que é para livros. Letter, que é para cartas. Tem os slides, que é para apresentação, mas é muito pouco utilizado. O que é mais utilizado para apresentação é o Beamer. Então é assim que eu defino o tipo de documento, entre chaves do comando Document Class como o primeiro comando do arquivo LaTeX. E aqui são as outras informações. Então, para tamanho da fonte, por exemplo, é só eu colocar entre colchetes. Então tem o tamanho 10pt, 11pt, 12pt e assim por diante. Vocês podem ir testando para ver qual que é o tamanho que vocês preferem. O tamanho padrão é 10pt. O tamanho da página também é informação entre colchetes. E essas são todas as opções que vocês têm. O A4 paper para papel A4, letter paper para papel carta, A5 para papel A5, B5 e assim por diante. Caso vocês queiram definir um documento com 2 colunas, é só inserir to column, também entre colchetes. Caso seja para uma coluna é o padrão, então não precisa definir nenhuma opção. Para definir se o formato de impressão em página única ou página dupla, basta vocês colocarem um desses valores, tá? Two-side ou one-side. E para definir a orientação da página como landscape, como paisagem, basta vocês colocarem o comando landscape entre colchetes. Caso não esteja nada, vai ser no formato padrão, que é o padrão retrato. Então, para mais informações sobre outros comandos que podem ser definidos nesse comando Document Class, vocês podem acessar esse link. Então, aqui tem alguns exemplos. Vamos testar algum desses exemplos lá no Overleaf. Então, vamos supor que eu queira definir um documento artigo com fonte 12pt de folha única. Então aqui ele já está como artigo, aí eu posso colocar entre colchetes one side e aqui na frente 12pt. Se eu compilar, eu vou ter a informação aqui. Se eu quiser diminuir a fonte para 10pt, por exemplo, vai diminuir para 11, posso deixar 12pt. Posso colocar outras informações, então vamos supor que eu quero esse artigo num papel carta. Então eu defino aqui letter paper, ele muda a folha. Vamos supor que eu quero no formato paisagem, então eu defino aqui landscape, certo? Então aqui ele define agora o documento no formato paisagem. Então esse é o primeiro comando que eu tenho que definir em todo o artigo LaTeX, que é o Document Class, e é onde eu vou definir grande parte das informações de formato e estilo. Só lembrando com relação à impressão de folha única ou folha dupla, geralmente artigos e relatórios eles são definidos por padrão como folha única, enquanto os livros eles são definidos como folha dupla, ou seja, two-side, ok? O segundo tipo de comando que é definido num arquivo LaTeX é o usePackage. Esse usePackage ele é utilizado para importar pacotes de formatos, estilos e funcionalidades adicionais no LaTeX. Como eu disse, sempre definido logo após o comando Document Class, e existem alguns pacotes populares que eles sempre são importados. Então o primeiro, por exemplo, é esse usePackage UTF Input Enc. Esse pacote ele permite utilizar caracteres além dos caracteres ASCII, que são os comuns, então
no nosso idioma, por exemplo, como nós temos acento, a partir do momento que nós importamos esse pacote, ele permite que nós utilizamos essas vogais ou caracteres acentuados. Outro pacote muito útil é o Babel. Então ele permite definir o título de estruturas do documento em diferentes idiomas, porque vocês vão ver que tem um vocabulário padrão do LaTeX para definição de estrutura de documentos. Então, ao definir um idioma aqui, o LaTeX ele automaticamente já vai definir esse vocabulário para o idioma escolhido. Então vamos testar esses dois pacotes para vocês verem a importância deles. Então vocês podem ver que um documento padrão do Overleaf ele já vem com o Package Input Enc, tá? Que garante que nós possamos utilizar os caracteres acentuados. Então agora só para demonstrar a importância do Babel, eu vou converter aqui para um livro, ok? Então meu documento vai ser um livro agora. Como isso a gente vai ver mais para frente na aula 2, na estruturação de um documento, vocês vão ver que é possível criar um capítulo, utilizando o comando chapter. Então aqui, ó, ele gera um capítulo, só que vocês podem ver que ele está utilizando o nome capítulo em inglês. Por quê? Porque por padrão, esse vocabulário especial que o LaTeX tem para as estruturas é em inglês. Caso eu quisesse converter para português, eu posso importar o Babel aqui, que é aquela biblioteca, e eu posso importá-la para o português. Fazendo assim, ele utiliza o nome em português, ok? E aqui eu posso trocar o nome do capítulo para introdução. Então, sendo assim, agora a gente tem um documento em português, tanto no conteúdo que nós estamos escrevendo, quanto no formato e no estilo aplicado pelo LaTeX. Então, esses são os dois pacotes que geralmente quando vocês definirem um documento, vocês vão ter que utilizar. Além desses dois, tem mais alguns outros pacotes que são importantes, que vocês podem sempre inserir no documento de vocês. Um deles é o AMS Math, ele define estilos e formatos para expressões matemáticas e equações. Tem o Graphics, que vocês vão ver que é muito útil para a inserção de imagens no documento. Tem esses dois que é Algorithmic e Algorithm 2E. Esses dois pacotes eles são mais utilizados pela comunidade de ciência da computação para definir estilos e formatos para pseudocódigos ou algoritmos. E tem esses três pacotes aqui que eu vou mostrar na segunda aula, que eles são interessantes para definir alguns estilos e formatos para representações linguísticas. Bom, então uma vez que vocês definiram o preâmbulo do documento, ou seja, o tipo do documento com o Document Class, e vocês importaram os pacotes com as funcionalidades adicionais, vocês podem dar início ao documento entre esse ambiente aqui, que a gente define como Begin Document e End Document. Então, sempre o conteúdo do documento de vocês vai estar entre essas duas variáveis, ok? E aqui só uma informação mais útil que a gente vai discutir um pouco mais para frente, é que para definir um novo parágrafo, basta vocês pularem uma linha. Então, vou mostrar para vocês. Então, aqui, por exemplo, nós definimos, certo? Bem-vindos à primeira aula do curso de preparação de documentos. Ele está entre o ambiente Document. Caso eu quisesse criar um parágrafo novo, bastava vir aqui, colocar parágrafo 2, e ele definiria um novo parágrafo. Um outro pacote que pode ser interessante para vocês testarem a estrutura é um chamado de Blind Text. Com esse pacote, vocês podem definir texto fictício para ver o tamanho do texto. Vocês vêm aqui, só coloquem o documento, Blind Text, e ele vai gerar um texto fictício, tá? Então aqui a gente pode definir em dois parágrafos, assim. Bom, e como eu disse anteriormente, existem diferentes tipos de compiladores do LaTeX, e com esses compiladores é possível que vocês exportem o documento em diferentes formatos. Claro que o mais comum, e eu acredito que o único que vocês vão utilizar é o em PDF, mas também vocês podem exportar o documento de vocês em dois formatos, que é o DVI, Device Independent File, e o PS, PostScript. Para ter acesso a eles no Overleaf é da seguinte maneira. Então, basicamente, para baixar em PDF, vocês podem clicar aqui em Menu, clicar em PDF para baixá-lo. Uma maneira mais simples é através desse link aqui, para baixar o PDF. E para baixar nos outros formatos, vocês podem abrir aqui o log, que é gerado sempre que vocês compilam o documento. E aqui em Other Logs and Files, vocês podem ter acesso a todos os formatos de arquivo, incluindo o PDF. Como a gente só está utilizando o PDF LaTeX, esse compilador ele só gera esse formato. Se nós mudássemos o compilador para LaTeX, por exemplo, então vindo aqui e mudando para LaTeX e compilando,
ele gera também no formato DVI, e se vocês utilizarem um outro compilador, ele também vai gerar no formato PostScript, ok? Mas acredito que o que sempre vocês vão utilizar é o em PDF.